Olá, pessoal. Bom dia a todos. Boa tarde, se for boa tarde, na hora que você assistir esse vídeo. Boa noite, boa noite. E por que não boa madrugada, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas enfim. Nós estamos aqui na aula de BD2, aula 14 da semana 9 da era Covid-19. Pessoal, essa semana temos novidades, muitas novidades. Bem, eu sou o Gerson, professor de Banco de Dados do Cotemig, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no trimestre, mudanças, novidades. Até deixei essa imagem inspiradora do dia aí, os bons entenderão. Essa é a Cyndi Lauper, e a música é Goodness Are Good Enough. Então, é uma cantora da década de 80, muito famosa na década de 80, e o filme The Goonies também é um filme da década de 80. Acho que ele foi lançado em 85, muito bom também. Galera, vou explicar para vocês agora as novas regras do primeiro trimestre, o que eu estou chamando de Extended Version. Nossa, mas meu inglês é... Enfim. Então, galera, aconteceram algumas mudanças em relação ao primeiro trimestre. E essas mudanças, elas aconteceram em todas as disciplinas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui, nesse vídeo. Bom, primeira coisa em relação ao calendário, tá? Graças às questões de distanciamento social, né? Nós tivemos essa mudança aí, e os professores se reuniram com a coordenação, né? Com a direção da escola, e nos foi passado um novo calendário, né? Esse calendário foi discutido demoradamente com os professores, com a escola. Então, como vocês podem ver, no novo calendário, a mudança é grande, tá? Eu vou ressaltar aqui para vocês o seguinte: nós vamos ter aula até o dia, digamos, né, 16 de julho. 16 de julho. E o recesso vai começar no dia 17 e terminar dia 31, né? Então, o recesso mudou só a diferença de 2 dias, que antes ele ia começar no dia 15 e agora vai começar no dia 17. Serão 15 dias em julho de descanso para todos nós. Diferente das outras escolas, muitas anteciparam para junho recesso, nós vamos prosseguir. Então, o trimestre ele vai se estender, né, por mais alguns dias. Com isso, gente, vão ser adiadas as provas trimestrais, tá? Então, o que vocês podem observar aqui de interessante nesse calendário é que, a partir do dia 25 de junho, começam as provas trimestrais, ó. Então, vocês vão fazer as provas trimestrais num período que vai do dia 25 até o dia 10. Quem não perder nenhuma prova, né, não vai ter que fazer nada dos dias 13 aos 16. Então, suas férias vão começar no dia 11, na verdade, né? Então, você vai ganhar uma semaninha a mais do que as outras pessoas que tiveram algum problema e não fizeram as provas. Essas provas, ao contrário dos outros anos, elas vão ser todas feitas diretamente no portal, naquele portal educacional lá do Positivo. Não vai ter prova prática, tá? Então, isso fez com que outra alteração fosse necessária. Então, a gente já tem, até esse momento, né, a distribuição de pontos de projeto terminada,
Só que agora a gente vai chegar numa nova fase, porque não só as datas mudaram, mas também mudaram mudou, né, a distribuição de pontos do trimestre. Como que vai ficar a distribuição de pontos do trimestre? Essa tela aqui mostra, tá, detalhadamente, os professores todos vão falar isso para vocês essa semana aí, ao longo dessa semana, mas eu já posso resumir aqui para vocês. A gente antes tinha 6 pontos de intermediária, no caso da nossa matéria, ela já aconteceu antes da interrupção. Aí a gente teria 12 pontos de projeto, pontos esses que eu já distribuí, e avaliação trimestral 12 pontos. Porém, essa parte de 12 pontos vai modificar totalmente, tá? Ela vai ficar dividida da seguinte forma, olha aqui no item 2.4 aqui, ó. Os 12 pontos de PT vão virar 6 pontos de atividades e 6 pontos de prova no portal. Então, na disciplina de banco de dados 2, assim como todas as outras disciplinas, você vai ter uma prova no portal com 12 questões, cada uma valendo meio ponto. Tá? É uma regra comum para todas as disciplinas. E você vai fazer, né, na mesma forma que você fazia na escola, né? Porém, à distância, por causa da condição do coronavírus, né? E aí, 6 pontos serão distribuídos em atividades. Mas aqui tem um detalhe importante, tá? Esses 6 pontos de atividades vão ser somente 2 atividades, tá? Em cada disciplina não vai poder, eu não vou poder pulverizar as atividades, um ponto para cada disciplina, não. São 2 atividades só. E aí vai ter uma variação aí de disciplina para disciplina, mas basicamente você não vai ter uma sobrecarga de atividades nesse período aí, tá? Então, essa aqui é a ideia, um novo calendário, uma nova distribuição de pontos, um novo momento para nós, devido a esta doença Covid-19. Muito bem. Bom, hoje, basicamente, para iniciar essa segunda fase, eu vou falar para vocês sobre procedimentos, tá? É uma matéria de banco de dados nova. Então, a gente já trabalhou com tabelas, a gente trabalhou com views, e agora a gente entra em procedimentos, tá? E é o assunto da aula de hoje, procedimentos, tá? Nós vamos começar falando, basicamente, de que eu espero que vocês aprendam em procedimentos. Na verdade, né, gente, vocês já trabalharam com procedimentos em outras disciplinas, né? Uma função que você cria lá dentro da classe, um método, nada mais é do que um procedimento que retorna o valor, né? Se ele não retorna o valor, aí é uma procedure, um procedimento mesmo, tá? Então, dentro do banco de dados, existe a possibilidade de você criar procedimentos, beleza? Você pode fazer procedimento diretamente no banco de dados. Assim como você tem linguagem de programação, você tem como programar no banco de dados. Então, procedimentos em BD2, né, é a parte de programação dentro do próprio banco de dados. Digamos assim, desculpa, sem terceirizar, né? Você não vai ter que fazer PHP para mexer no banco, você não vai ter que fazer C Sharp, nada disso. Você faz diretamente no banco um código com a sintaxe própria do SQL para você executar ações, né, que vão ser disparadas no banco de dados. Então, são diversas ações, você pode utilizar estruturas condicionais, estruturas de repetição, usar toda a sintaxe do SQL que vocês já conhecem, é muito interessante, né? Então, para adentrar a esse assunto, eu bolei um esquema aqui, né, ainda considerando essa nova distribuição de pontos, relativo ao que nós vamos fazer. Então, na disciplina de banco de dados, foi dividido da seguinte forma, tá?
duas atividades, uma no início desse novo período, né, dessa extended version do trimestre. Então, nesse período estendido aí, nós vamos fazer uma atividade no início. É uma atividade mais dissertativa, tá, gente? Não é uma atividade que você tem que fazer projetos, nem conhecer a sintaxe, nem conhecer a codificação do BD2. E sim, é uma parte de pesquisa para você estudar o assunto, tá? Iniciar o assunto e começar a trabalhar esses conceitos, tá? Conceito de procedimentos e o que mais estiver envolvido com ele. Bom, eu resolvi colocar aqui, né, uma definição de o que é um procedimento. A gente tem rotinas, né? A gente tem rotinas com várias instruções, né? Que a gente pode escrever, né? Então, aqui está dizendo o seguinte: nas aplicações é comum executarmos rotinas complexas de manipulação desses dados a partir de uma linguagem de programação. A gente também pode fazer isso diretamente no banco, tá? Bom, nós vamos recomeçar o nosso trimestre, tá? A forma como nós vamos fazer para recomeçar o trimestre é praticando, e eu vou apresentar para vocês toda essa modificação, tirar as dúvidas e vamos basicamente falar das atividades, como que elas serão e como que vocês poderão entregar e tudo mais. Beleza? Então, esta é a ideia. Novo modelo de novo cronograma, nova distribuição de pontos e nova matéria. Olha só que legal, é muita coisa, né, para a gente fazer. Então, vamos dar um gás novo aí na nossa vida estudantil, eu de cá e vocês daí. Então, essa é a introdução da aula de hoje. Eu vou interromper a gravação aqui para poder mandar para vocês e eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Beleza? Muito obrigado.